você provavelmente ouviu falar sobre a série O Mecanismo. Mais interessante ainda é que se tiver acontecido com você da mesma forma que aconteceu comigo, você ficou sabendo sobre a série porque você ouviu gente falando mal dela. Olá! É bom te ver por aqui. Meu nome é Clara e no Mimimijes dessa semana nós vamos falar sobre uma série muito polêmica da Netflix, que motivou até boicotes. Nós vamos falar dessa série para poder discutir um fenômeno muito interessante, muito presente especialmente nas redes sociais, que é essa divulgação que a gente acaba fazendo de produtos de mídia e de ideias das quais a gente não gosta e nem concorda. Esse vídeo vai ser dividido entre 3 partes. Na primeira eu vou falar rapidinho sobre a série e a polêmica. Depois nós vamos falar sobre o efeito da publicidade negativa em vendas. Quase todo mundo já ouviu sobre aquele chavão de que não existe propaganda ruim. Mas será mesmo? Por fim, nós vamos falar da publicidade negativa de ideias. O que acontece quando a gente compartilha uma ideia que a gente não concorda? Caso você ainda não saiba, a série O Mecanismo retrata a Operação Lava Jato. Foi idealizada pelo José Padilha e a primeira temporada foi lançada em março na Netflix. Caso você não esteja em uma ilha sem acesso à internet e só agora você voltou à civilização, essa é o mecanismo. Não cabe entrar em detalhes nesse vídeo aqui, mas desde o dia do lançamento, a série foi questionada sobre a forma como dramatizou a realidade. Mais especificamente, foi questionado o fato da série ter atribuído uma frase infame dita por um senador para uma outra figura da política brasileira. Enfim, essa polêmica dá muito pano pra manga. E dá até pra gente gravar um vídeo discutindo esse tipo de dramatização da realidade, se vocês acharem que vale a pena. Agora, que essa série tem problemas técnicos é indiscutível, principalmente no áudio. É simplesmente ridículo assistir uma série em português com legenda. E eu não consegui pensar em outra forma de entender o que o Selton Mello estava dizendo, especialmente nas cenas em voice-over. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas a única alternativa que eu consegui pensar foi o áudio ter sido captado por uma batata. E no geral, as atuações são muito pouco convincentes e elas pecam muito pelo exagero. Engraçado, né? Parece ser uma coisa de produções brasileiras chegando na Netflix, né? Estranho, porque né? 3% é a mesma coisa, né? E tem esse tom, eu não sei explicar o que é. Mas... né? Mas é uma coisa meio afetada, né? Afetado, uma coisa, eu sinto isso também. Uma coisa que pode parecer boba, mas que realmente afetou a minha experiência com a série foi os nomes. Alguns do tipo Petrobrasil e Ruskov. Lembram aqueles nomes alternativos de artistas que apareciam nas revistinhas da Turma da Mônica, você lembra? Tipo Michael Jackson, Guns N' Roses, esse tipo de coisa, sabe? É difícil levar a sério. E outros nomes, tipo Verena e Guilhome, que são repetidos milhões de vezes em cada episódio, não são absolutamente nada comuns no Brasil. Eu achei essa escolha muito estranha. Por quê? É como se, tipo, esses nomes fossem reais, sabe? Stop trying to make Guilherme happy. It's not gonna happen. É só chamar, tipo, Daniel. Sei lá. Tem tanto nome brasileiro, né? Pra você poder usar. Maria, Pedro, Lucas. Felipe, Lucas. Guilhome Sim, é com O mesmo? Guilhome. Que engraçado, hein? Porque nem é francês, né? De qualquer forma, eu assisti a série toda de uma vez e o ritmo é muito bom. Acontece que o Mecanismo poderia ter sido só mais um lançamento qualquer, mas foi transformada num dos produtos de mídia mais discutidos no mês de março, justamente porque quem não gostou não parava de falar a respeito. No caso dessa série, a publicidade negativa teve um papel super importante na divulgação. Mas será mesmo que não existe propaganda ruim? Uma pesquisa muito influente sobre os efeitos da publicidade negativa deixa claro que, no que se trata de vendas, não é 100% verdade de que publicidade negativa gera sempre bons resultados. A pesquisa menciona alguns casos onde a publicidade negativa realmente afetou as vendas. Um exemplo é o McDonald's, que teve uma redução de 25% nas vendas por causa de um rumor que circulou nos anos 70 de que os hambúrgueres da rede seriam feitos de minhoca. E é engraçado, não sei vocês, mas quando eu era criança, esse rumor também circulou. Eu tinha certeza. Não, e eu não estou não convencido. Você aí em casa tiver mais dados a respeito disso, Compartilha. Você tá doido? Não, é sério. Você tá doido. Como assim? Sério? Você já assistiu Super Size Me? Aham. Então, na análise que eles fazem, tem uma porrada de coisas que eles não conseguem identificar o que é. Que é de proteínas de origem
Sim. Whatever, mas X, minhoca é muito whatever. específico. Né? Ou não, porque tem fazenda de minhoca nos Estados Unidos. Tipo assim, existe um hábito, tipo, de salsicha, esse tipo de coisa. Você usa proteína de inseto. Entendi. Não somente minhoca, né? Grilo, né? Não, é minhoca. Minhoca? Mas essa pesquisa ela é ainda mais relevante por apresentar evidências de que a publicidade negativa pode sim acarretar num aumento no número de vendas. Para chegar a essa conclusão, os autores analisaram livros que foram resenhados no New York Times. O resultado da pesquisa é que receber uma crítica positiva no New York Times leva a um aumento de vendas de 32% a 52%, tanto para livros escritos por autores que já são conhecidos, quanto livros que são escritos por autores novos, iniciantes. Mas a principal descoberta da pesquisa é que o resultado das resenhas negativas depende muito de acordo com a popularidade do autor. Se o jornal publica uma resenha criticando o livro de algum autor consagrado, isso pode acarretar numa queda de 15% nas vendas. Mas se a crítica é feita a um autor desconhecido, o efeito é o oposto, levando a um aumento de 45% nas vendas. E eu acho muito legal assim, essas pesquisas, porque pega uma coisa que já é uma suspeita nossa, se for para lá vai vender mais de fato, e tangibiliza isso. Fala assim, de fato, isso acontece mesmo, olha só. Acho muito bom. E eles falam no início da introdução desse artigo que eles não conheciam, é um artigo relativamente recente, né, muito antigo, que eles não conheciam nenhuma outra pesquisa que tenha tentado analisar os impactos da publicidade negativa, entendeu? Impactos positivos da publicidade negativa. Que interessante. Esse resultado de autores conhecidos serem prejudicados pelas críticas negativas, mas autores desconhecidos serem beneficiados pelas críticas negativas, pode ser interpretado da seguinte forma: a publicidade negativa tem um impacto positivo para produtos que são desconhecidos pelo público, já que ela chama atenção para obras que possivelmente passariam desapercebidas. Ainda que as resenhas tenham sido negativas, criticar é divulgar uma obra. E isso é também, sem dúvida, o que aconteceu com o Mecanismo. O fato de que o Mecanismo, que é essa produção que se beneficiou muito da publicidade negativa, se tratar de política, faz pensar no impacto que a publicidade negativa pode ter ao compartilharmos ideias nas quais a gente não acredita. Nos primórdios do Twitter, a expressão RT não é apoio era muito popular. Ela foi popularizada especialmente por jornalistas e veículos de imprensa, e ela estava presente em milhares de perfis no site. A ideia era deixar claro para os seguidores que não estavam acostumados com a ferramenta era muito nova, que o compartilhamento de mensagens não significava que quem estava compartilhando concordava com aquelas ideias. É engraçado que isso é um negócio muito usado pela administração do Trump, né? Quando ele curte ou retweeta umas coisas muito bizarras, aí tem que vir os MPs pra falar que, tipo assim, não, ele tá só trazendo uma coisa pro debate, ele não simplesmente apoia tudo que tá sendo dito lá, não sei o quê. Inclusive o Departamento de Justiça americano, investigando terrorismo, eles chegaram a discutir essa questão se RT é endorsement ou não é, porque uma das pessoas foi acusada numa questão de terrorismo porque ela deu RT no ISIS. Tipo assim, isso foi uma questão judicial. Tipo, o fato de que ela deu RT no ISIS foi uma comprovação pra eles de que ela apoiava aquelas ideias ali. Caramba. E ainda que seja incontestável que muita gente compartilhe no Twitter ideias e mensagens com as quais não concordam, isso não significa que essa prática seja inteligente, ou que a gente deva se comportar dessa forma só porque todo mundo faz. Pensa numa figura política que tem ideias que você detesta. Vamos supor que você está no Twitter ou no Facebook e você vê uma publicação que defende alguma dessas coisas que você acha absurda. Daí, você decide compartilhar para mostrar para os seus seguidores o tanto que aquela mensagem não tem pé nem cabeça, o tanto que aquilo é absurdo. Acontece que nós não temos o menor controle sobre a forma com a qual as pessoas vão receber as mensagens que a gente compartilha. Normalmente, a maior parte das pessoas que nos acompanham em redes sociais concordam com as nossas ideias, ou pelo menos com uma parte delas. Então é provável que grande parte das pessoas que vão ver esse post que você compartilhou vão concordar com você que aquelas ideias são absurdas. Elas vão ver que você discorda e elas vão discordar também. A questão é que nem todo mundo vai receber a informação assim.
Vamos supor que 100 pessoas vejam o seu post. Pode ser que entre essas 100 pessoas, 3 vejam aquele post e concordem com aquelas ideias. Ideias que você compartilhou porque elas eram absurdas. E pode ser que essas 3 pessoas nem conhecessem a pessoa que você compartilhou, sabe? Então, sem querer, você acabou aumentando o público do político que você acha desprezível. Você deu mais força para ideias que você não concorda. Eu acho, e assim, isso faz muito sentido entender por que é tão difundido esses conteúdos que são tão extremistas, né? Eu fico pensando, sei lá, a galera já comentou nos comentários sobre o Nando Moura, por exemplo, né? Que ele fala umas coisas muito extremas e tanto quem concorda quanto quem não concorda fala muito dele. Por consequência, ele cresce muito, né? Isso tem uma pesquisa no caso do YouTube. Que coisa. Aí a galera faz coisas tipo assim, procura um vídeo sobre política. E aí aquele vídeo, tipo assim, de um cientista político, aí aquele vídeo vai levar pro vídeo de um líder comunitário mais radicalizado. Aí aquele vídeo vai levar pro vídeo de um capitão de uma milícia. Aí aquele vídeo vai levar pra... E aí eles começaram a fazer isso com coisas que não eram política. Então eles começaram a ver vídeos tipo assim, de aula de esqui. E aí foi indo, aí chegou tipo assim, vídeos de snowboard de alto risco em montanhas que ninguém ousa ir. Aí foram tipo vídeo de culinária, ensinar a comer. E aí chegou nos vídeos de microculinária cabulosa, ou de culinária molecular e tal. Então tem essa teoria de que o algoritmo do YouTube beneficia extremos. E isso está sendo muito condenado, inclusive. Sobre isso, né? Exatamente. Tem um vídeo do Meteoro. O Meteoro é um canal maravilhoso brasileiro. A gente pode deixar o link para esse vídeo também, se você quiser ouvir sobre isso. Compartilhar é a forma mais extrema de aumentar o alcance de alguma coisa na internet. De certa forma, RT é sempre apoiar, sim. Mas mesmo quando você não compartilha, quando você reage a um post, por exemplo, você também está, de certa forma, ajudando na sobrevida dessa ideia, trazendo visibilidade para a ideia daquela pessoa. Aquela reação brava do Facebook, sabe? Que muita gente usa para publicações que discorda. Aquilo também é uma forma de aumentar a projeção de um post. Inclusive, tudo indica que para o algoritmo do Facebook, qualquer uma das reações tem mais impacto do que o simples curtir. Essas reações, elas representam mais engajamento, já que é muito mais difícil e requer muito mais esforço reagir a um post do que só deixar um like. Então, uma publicação com muitas carinhas bravas parece mais relevante para a plataforma do que uma publicação com muitos curtir. Tem o caso do sticker de vomitar no Facebook, né? Que tem as redes de atacar um perfil de alguém, uma publicação, colocando um monte de sticker de vomitar. E comentário com sticker pro algoritmo do Facebook é muita coisa, né? Ou seja, pode ser que você esteja contribuindo mais na divulgação das coisas que te deixam bravo do que nas coisas que você de fato gosta. Não é complicado? Vários livros, séries e filmes são lançados todos os dias ao redor do mundo. Milhares de posts em redes sociais são feitos a cada segundo. A vasta maioria vai passar quase que desapercebido. E nada pode ser mais inofensivo do que uma série que ninguém viu ou um post que ninguém leu. No final das contas, cada um faz o que quiser com a própria rede social. Mas saiba que ao compartilhar um conteúdo, gostando dele ou não, você deixa aquilo mais relevante e faz com que aquilo chegue a mais pessoas. Aliás, você já compartilhou Mimimídias hoje? Mas falando sério, falar mal de uma série que você não gostou, compartilhar posts no Facebook ou no Twitter de políticos com os quais você não concorda, é ampliar o alcance das coisas que deveriam cair no ostracismo. Não dá pra menosprezar o impacto que o seu compartilhamento tem. E é importante pensar que nós estamos em ano de eleições, né? E todos os votos contam. Eu, pessoalmente, estou comprometida a não falar nem o nome de políticos com os quais eu não concordo. Qual é a sua política de compartilhamento nas redes sociais? A gente continua a conversa nos comentários e até a próxima! Só o Snopes falou que não tem minhoca na cara do McDonald's. Eu vou ler depois, eu quero ver. Mas assim, o Snopes falou, tudo bem. O Snopes é tipo... É um portal de fact-checking. Um portal de fact-checking bom, assim.